Sim, com uma grande possibilidade de evidência, há uma sugestão, às vezes muito forte, cuja probabilidade de acerto é próxima de 100%, dizendo que o aspecto da imagem fala a favor de um tumor benigno. No entanto, a definição absoluta de que isso é benigno ou maligno depende da histologia, do anátomo patológico. Ou seja, colhe-se, às vezes, com uma biópsia, um pedacinho do tumor. Isso pode ser feito, às vezes, até com anestesia local e uma pequena abertura da tábua óssea. E esse material é analisado pelo patologista, que vai, então, corroborar, dizer, olha, de fato, o estudo das células confirma aquilo que a imagem suspeitava. É, de fato, um tumor benigno. Para que isso? Para você, então, estudar melhor qual a estratégia de melhor tratamento para aquele paciente. E a recuperação de uma cirurgia como essa, desse porte, ela é tranquila? Na maioria das vezes, cirurgias guiadas por estereotaxia, você opera hoje, amanhã o paciente poderia até ter alta do hospital. Na maioria das vezes, muito frequentemente. No entanto, a resposta melhor a essa pergunta é o seguinte, vai depender muito da localização do tumor e da extensão desse tumor, do volume dele. Então, há tumores pequenos e localizados em áreas que não são tão importantes, embora todas sejam importantes, mas algumas são mais. Então, você pode ter uma recuperação sem nenhuma sequela. E se for em área muito eloquente, muito importante, que controla, às vezes, a fala, controla o movimento, você fazendo a ressecção guiada matematicamente pelo método da estereotaxia, você consegue reduzir importantemente, certo, as sequelas de um procedimento operatório. E quando estas acontecem, nestas circunstâncias, geralmente há uma recuperação até rápida. Agora, se nada é feito, ou se é feito de uma forma empírica, sem você ter uma visão exata do que está fazendo, aí sim você pode ter sequelas mais importantes. Tá certo. Então, só para reforçar para quem está nos assistindo, em que momento que uma pessoa deve buscar a ajuda de um médico? Bom, eu acho assim, o quadro clínico de um tumor, embora variável, ele quase sempre vai estar ligado a sintomas, né? Então, a dor de cabeça que já comentamos, características dela, sinais que a gente chama localizatórios, que são sinais em que há déficits de função, ou de sensibilidade ou de parte motora, né? Além disso, crise convulsiva, em quem não tem convulsão. Então, o paciente nunca teve, está lá com 48 anos de idade e tem uma crise convulsiva. Até que se prove o contrário, é uma das primeiras hipóteses que ele tem um tumor. Então, o sinal clínico é o alerta para que ele procure um recurso. Esse é baseado nisso. Ninguém vai, a cada 6 meses, fazer um exame de imagem, tipo ressonância ou tomografia, sem nenhum sintoma, né? Mesmo porque até a tomografia é um sistema de radiação. E há pessoas, e eu acho que quase que é indiscutível isso, que uma das possibilidades de uma pessoa ter um tumor é se submeter com certa frequência a radiações, né? Isso é conhecido, assim como alguns elementos químicos, né? Hidrocarbonetos são substâncias químicas que podem, o paciente em contato, ter, às vezes, desencadeado o tumor. Há uma teoria que fala sobre vírus, uso de telefone celular. Vários trabalhos surgiram falando do aumento da chance de um paciente ter. Tem um trabalho sueco que mostrou que o uso de um celular muito antigo, era NMT, ele podia aumentar em 30% o risco de ter um tumor de crânio. No entanto, inúmeros outros trabalhos mostram que essa prevalência não existe. Então, parece que não há uma correlação muito nítida entre uso de celular e tumores cerebrais. Ainda bem, né? Porque cada vez mais estamos fazendo uso dele. Tá certo. Olha só, gente, hoje no nosso quadro A Palavra é Sua, falando sobre tumores cerebrais. E quem esteve aqui tirando as nossas dúvidas é o Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião e coordenador do Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional do Hospital 9 de Julho. Antes de encerrar e agradecer, queria que você explicasse também para o nosso telespectador essa neurocirurgia funcional, do que trata. Lá no Hospital 9 de Julho é Centro de Dor e Neurocirurgia Funcional. A neurocirurgia funcional trabalha com movimentos involuntários. Nós operamos muito frequentemente Parkinson, o tremor e a rigidez. Tem cura através da cirurgia? Então, o tremor e a rigidez tem. Nós não curamos a doença, mas 2 dos sintomas mais importantes e mais limitantes, inclusive estigmatizados, porque chamam muita atenção o paciente ficar tremendo. Então, isto tem cura com a cirurgia. Certo? A doença tem outras características que não são curadas com o tratamento cirúrgico. Porém,
o tremor e a rigidez, que é um fator muito limitante, ele é tratado cirurgicamente sim, e também uma cirurgia que dura 2 horas com o paciente acordado, interna no dia, opera e vai embora no dia seguinte. Olha que maravilha! E a outra parte do funcional é essa parte de fazer tratamento de tumores guiados por métodos matemáticos e físicos, biópsia, em que você também sabe o lugar onde vai, com precisão matemática, evitando danos adicionais ao paciente, além do estresse e tudo mais que suscita um procedimento desse, que tem que internar, o paciente já está estressado, então você consegue minimizar as agressões, vamos assim chamar, ao paciente que está necessitado de um tratamento dessa natureza. Bom, doutor Cláudio, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui em nosso programa, viu? Eu que agradeço.